Glória a Deus, amém? Aleluia. Você falou que quem está aí? Jéssica. Jéssica, graça e paz, Jéssica querida. Eu encontrei o Rodrigo hoje, ele te falou? Encontrei o Rodrigo hoje no mercado lá, que da hora, meu, muito legal. Deus abençoe você, Jé, abençoe o Rodrigão aí, amém? Abençoe tudo que vocês tocarem, tudo que cerca vocês seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é isso aí. Vamos lá, a palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor hoje está no livro de Hebreus, capítulo 5, os versos 11 a 14. Hebreus 5, versos 11 a 14, amém? E o tema de hoje é maturidade para viver o sobrenatural. Maturidade para viver milagres, amém? É engraçado, né? Se a gente pergunta para alguém assim, quem quer viver um milagre? Todo mundo quer viver um milagre, todo mundo tem um milagre, né, guardado aí dentro do coração, esperando para que aconteça, né? Então, todos nós temos essa necessidade, essa vontade de viver milagres, não é verdade? Então, hoje eu queria saber se você entende isso, né? Se você entende que para a gente viver milagres nós precisamos ser maduros na fé, né? É difícil, muito difícil a gente ver uma criança, né, vivendo coisas que são de adultos, né? Então, é a mesma coisa você pegar um carro e dar a chave na mão de uma criança de 5 anos, 6 anos. Ela não vai saber dirigir, ela não vai alcançar os pedais, ela não vai saber fazer aquilo ser uma bênção na vida dela. Tá entendendo? Então Deus também, assim como nós temos as nossas crianças, a gente sabe, né, o quanto elas precisam crescer, né? Deus também, Ele tem para nós, né, coisas reservadas, mas que está esperando o nosso crescimento, a nossa maturidade. Amém? José Carlos Pegasus, peraí, deixa eu pegar meu óculos aqui, José Carlos. José Carlos Pergens. O meu amigo, glória a Deus, José. Deus te abençoe poderosamente, amém? Do posto Shell, é isso aí. Deus te abençoe, Zé. Muito obrigado aí pela sua ajuda aí, né? Ele trouxe pra gente um negócio legal para ajudar na missão, né? Então que Deus continue usando a tua vida poderosamente, tá bom? Vamos lá então. Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14, diz assim: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais, que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Pai, eu te dou graças por esta noite em que mais uma vez nós temos o privilégio, Deus, a honra de poder estar diante da palavra de Deus. Como é bom saber que nós temos um Deus que se importa conosco. Nós temos um Deus, Pai, que tem o prazer, Pai, de nos alegrar, Deus, com respostas maravilhosas, Pai, que todos gostam de receber. Eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor use deste canal, Pai, usa da minha vida, usa, Senhor, da vida da Nancy, Pai, usa de tudo aquilo que nós temos, Pai, para que a palavra seja semeada, Pai, porque o que nos interessa não é que a palavra seja lançada e perdida. O que me interessa, Pai, é que a palavra seja lançada e plantada, Pai, em corações preparados para viver o sobrenatural de Deus. Desde já eu te agradeço e te dou toda a liberdade, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, olha que palavra, queridos, que palavra que Deus nos traz nessa noite, né? E aquilo que eu estava falando, a gente tem que ter essa certeza, essa convicção de que Deus, Ele nos conhece, amém, queridos? Ele conhece muito mais a mim do que eu mesmo, né? Ele conhece muito mais você do que você mesmo, né? Ninguém, a palavra diz em João 15,16 que ninguém escolheu por Jesus, né? Antes Ele nos escolheu primeiro e nos nomeou com o propósito de darmos frutos para Ele. Está entendendo? Então, se Deus te escolheu é porque Ele conhece em você algo que talvez você não tenha
percebido ainda. Ele conhece o teu coração. Ele te olha por dentro, de fora para dentro. Ele te vê lá dentro. Amém, queridos? Ele vê lá dentro. Coisas que a gente não vê, a gente só vê a parte de fora, né, das pessoas. Então, existem coisas, promessas de Deus, que estão retidas, né, diante das nossas cabeças, porque simplesmente nós ainda temos uma fé muito pequena. E o que Deus está nos incomodando muito nessa noite é para nós tomarmos posse, né? Porque a maturidade é necessária para vivermos o sobrenatural. Amém, queridos? Muitas vezes nós passamos na vida, presta atenção como isso é sério. Muitas vezes na vida, na minha e na sua vida, a gente passa por situações inesperadas, né, que nós não sabemos como resolver. Como que eu vou resolver isso? Eu não sei. Então a gente acaba espanando, né? Acabamos colocando tudo a perder, porque a gente não tinha experiência, não sabia como resolver. Por isso que a vida tem um negócio chamado experiência, né? Quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende, né? A gente erra e depois a gente já não erra mais no mesmo lugar, porque a gente aprendeu com o erro. Então, é mais ou menos assim, a gente bota tudo a perder em determinados momentos da vida porque a gente não sabe, não está preparado para resolver aquele tipo de coisa, né? Isso é em todas as áreas, né? A gente vê casamentos sendo destruídos porque os noivos, o marido e a mulher, os cônjuges, não estavam preparados para viverem os desafios do dia a dia. E isso a gente tem visto, né? Como é que fala? Quando uma coisa começa a crescer, né? Isso vai refletindo, muito obrigado. Isso vai refletindo, né? Então começa, por exemplo, no casamento, aí reflete na educação dos filhos, né? Problemas de relacionamentos de pais e filhos, porque de repente o pai não está preparado para responder aquela revolta do filho, o filho não está preparado para responder aquela renúncia dos pais. Então a gente vê que as coisas começam a enferrujar, sabe? As coisas começam a travar no meio. O comportamento inesperado no emprego, muitas vezes, né? Você está lá no emprego e de repente você não está acostumado com aquilo, você tem um comportamento inesperado no emprego e você bota tudo a perder, perde o emprego. Então a gente vê que na nossa vida, quantas coisas a gente perde porque faltou conhecimento, amém? De vida, conhecimento de coisas, né? Tem até cursos aí, e isso é muito importante, se você quiser se dar bem na vida, né? Fala com a Bianca depois, a Bianca de Vídeos aí, ela tem material para acrescentar na tua vida, mas tem cursos de comportamento assertivo. Sabe o que é comportamento assertivo? É a gente falar uma coisa ruim de uma maneira boa. Eu falo de uma maneira boa, uma coisa ruim, a pessoa ouve, entende e me agradece. Tá entendendo? Então existe um curso de comportamento assertivo. Eu tenho 1000 maneiras de resolver uma situação. 1000 maneiras. Não é não, Bianca? Então, depois você fala com a Bianca. Ela tem muito material para te ensinar coisas assim. Então a nossa vida é uma vida de desafios, é uma vida de aprendizado constante, mas a gente cresce, amém? Hoje eu tenho 54 anos, eu não posso continuar vivendo como se eu tivesse 7 anos de idade. Hoje eu tenho que ter uma mentalidade diferente de quando eu tinha 7 anos, tá entendendo? Só que na vida espiritual, queridos, é a mesma coisa. Na vida espiritual é tudo igual, é a mesma coisa. E Deus um dia, Ele te escolheu e você começou a caminhar com Jesus, amém? Só que ali você era criança, ali você estava engatinhando. Só que isso não pode ser para sempre. Porque Deus conta comigo, Ele conta com você, queridos. Amém? Eu vou te provar isso pela palavra. Então por isso o texto de hoje é um puxão de orelha que Deus está dando em nós, em mim e em você que somos seus filhos. Porque mesmo sem perceber, diante das situações vividas, né, nós nos recusamos a crescer. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo desesperado, porque como nos dias de hoje, né, naquele tempo, como nos dias de hoje, a igreja precisava crescer. E quando eu falo a igreja precisa crescer, eu estou falando que o corpo, o reino de Deus precisa crescer. Não estou falando o ministério Ágape tem que crescer. Não é isso. Eu estou falando que a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus sobre a terra precisa crescer, porque se a igreja cresce, nós vamos sacudir, vamos abalar as paredes do inferno. Está entendendo? Então é assim que funciona, nós temos que aprender. Se eu aprendo, querido, se você aprende qual é o propósito de Deus para a tua vida, a tua descendência vai seguir os teus passos. Está entendendo? Nós vamos então saquear o inferno em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender. Então eu vejo aqui o apóstolo Paulo desesperado já naquele tempo, e o mesmo problema que tinha naquele tempo nós temos nos dias de hoje. Está entendendo, queridos? Nós ainda vemos, né,
Pessoas que não entenderam que a nossa vida, nós estamos em guerra contra as trevas. O dia que eu tomei partido para Jesus, eu falei, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Daquele dia para cá eu estou em guerra com o inferno. Você precisa entender isso. Nós não podemos atender a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores, queridos. Ou eu sirvo a Deus ou ao inimigo. Tá entendendo? Então, tem muita gente que ainda está em cima do muro, a gente que confessou Jesus, mas está apanhando o diabo todo dia, as coisas não funcionam, a resposta de Deus não vem, as coisas não acontecem. Por que isso não acontece? Porque nós não entendemos que precisamos crescer. E precisa crescer. Só que não é fácil, queridos, porque ninguém chega e chacoalha você e fala assim, olha, você tem que crescer. A gente é tratado com muito amor, muito carinho, porque todo mundo tem medo. Afinal, né, se eu perder uma alma, como é que eu vou falar para Deus depois que eu perdi essa alma? Então, presta muita atenção que eu não tenho nada de mim, eu não estou falando nada de mim. Eu sou o pastor Marcelo, mas eu sou um homem como qualquer um aqui. Eu sou um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, só que a Bíblia não mente, a palavra de Deus está me dizendo coisas que eu preciso entender, eu preciso acreditar, porque senão eu vou continuar patinando. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Olha o que está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo desesperado. Meu Deus, era para vocês já terem crescido, para viverem o sobrenatural de Deus, viverem milagres, viverem as maravilhas de Deus. Mas vocês se recusam. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Diz assim, e eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Isso é triste. É muito triste a gente saber que existe um Deus tão grande, mas ai de mim se eu falar que existe céu e inferno, que se a pessoa não for para o céu, ela vai para o inferno. Meu Deus, a pessoa vai ficar chocada. Pastor, olha o que você está falando. Está entendendo, gente? Não tem meio termo. Então aqui Paulo está falando assim, olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, como é que ele sabia, como é que eu sei que nós somos carnais ou espirituais? Como é que ele sabia que aquela igreja de Coríntios eram carnais? Como? Porque ele identificou na igreja coisas, né, que denunciam quem nós somos. Graça e paz, Cristina Brito. Deus te abençoe poderosamente. Você abençoe Edivaldo aí, amém? Abençoe toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Então, existem coisas na nossa vida, respostas, comportamentos errados que nós temos, que denunciam quem nós somos. Não adianta eu falar bonito para você. Não adianta. Eu vou falar um monte de coisa bonita aqui. Ah, pastor, que palavra maravilhosa. Mas está todo mundo indo para o inferno. Não tem jeito. Nós temos que falar, gente. Olha isso. Então, Paulo fala aqui no versículo 3, né, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, olha. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Então, presta muita atenção, queridos. A gente fala muito bonito, mas a gente vive invejando e sendo invejado. Misericórdia. A gente vive participando de contendas entre irmãos. O irmão não fala com o irmão. Vamos apartar ali. Vamos apagar aquele fogo. Vamos juntar os irmãos de novo. A gente vê pessoas, né, vivendo em dissensões. O que são dissensões? São pessoas separadas. Um não consegue ficar com o outro. Então tudo isso você estava vendo dentro da igreja de Corinto. Olha isso. Não sois porventuras carnais? Então eu vou ler de novo do versículo 1 para você entender, olha. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podiam, e nem tampouco agora ainda podem. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então presta muita atenção nisso, né? Meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa vaidade não domine, né? Nós que
temos cargos na igreja, presta muita atenção nisso, né? Eu faço, é da minha célula, é do meu ministério, é da minha igreja. A gente tem muito isso, isso demonstra, isso prova para Deus a nossa imaturidade, né? Então a gente vê hoje pessoas sendo obrigadas a fazer coisas que não querem, porque se não fizer, né? Então presta muita atenção nisso, olha, porventura não sois carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, não, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então ele continua aqui, olha, eu plantei, Apolo regou. Quem está falando aqui é Paulo. Paulo falou, eu plantei, mas quem regou foi Apolo. Está entendendo? Então a gente tem que parar com esse negócio de, puxa vida, não, tem que ser meu, tem que ser da minha célula, não, tem que ser da minha igreja, não, tem que ser não sei o quê. Nós temos que povoar o céu, queridos, povoar o céu. E entender que tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus. Amém? Olha aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, não é nada. Mas Deus que dá o crescimento, esse é. Amém? Esse é. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Os problemas de ontem são os problemas de hoje. A gente continua vendo pessoas movidas pela vaidade. Tá entendendo? Pela vaidade, né? Eu falo para você que é uma coisa que dói no coração da gente, né? As pessoas que ministram, adoram a Deus por vaidade, ministram por vaidade, pregam por vaidade, fazem tudo por vaidade. Tá entendendo? E por que não vive milagres? Por que Deus não responde? Por que Deus não opera sinais e maravilhas maiores? Por que a gente não vê mais um morto sendo ressuscitado? Por quê? Porque nós estamos muito crus, né? na nossa fé. Então a importância de crescermos está expressa na vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Não cabe aos pastores, aos nobres. Tem gente que acha que pastor é sangue nobre. Pelo amor de Deus. Não cabe a fulano, a ciclano, cabe a todos nós que um dia confessamos Jesus. Se eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então cabe a nós entendermos que nós estamos inseridos na grande comissão. Olha aqui, ó. Existe uma coisa chamada a grande comissão. É a vontade de Deus que está expressa na grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, ó, portanto, ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. O que é um discípulo? É alguém que segue os meus passos. Está entendendo? Eu sou discípulo de Cristo. Eu quero seguir os passos de Cristo. Mas alguém vai precisar ver Cristo na minha vida e seguir meus passos. Por isso que Paulo falou, né? Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é isso que Paulo falou. Então, se você vê Cristo na minha vida, você vai querer me seguir meus passos. Está entendendo? Se eu ver Cristo na tua vida, eu vou querer seguir teus passos. E é assim que funciona. Isso é a grande comissão. Olha, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus falou, a graça foi espalhada sobre toda a terra. Amém? Então onde estiver alguém com o coração voltado para fazer a vontade de Deus, vai viver, né, a promessa, olha. De todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então Jesus está falando, olha, faz isso, você, né, que é meu irmão. Então Jesus, nós não somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus, porque Jesus se fez o primogênito entre muitos irmãos. Veio para o que era seu, que os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Então, hoje, por Cristo, né, por crer em Cristo, por confessar Jesus, eu e você somos irmãos e somos irmãos de Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. Está entendendo o que eu estou falando? E Jesus, então, ele fala, ele chama os discípulos, mas depois dos discípulos, vem quem? Vem aqueles que creram nele.
Eu e você, nós cremos no Senhor. Então nós também somos discípulos de Cristo. Se eu creio em Jesus e se eu sigo os passos do Mestre, eu sou um discípulo. E o que ele fala para um discípulo? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Batiza eles. Fala da importância do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma pessoa chega às águas do batismo, ela está falando assim, entendi, eu estou seguindo os passos de Jesus. Está entendendo? Então, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina eles a guardarem todas as coisas que vos tenho mandado. Quando você fizer isso, olha o que Jesus fala. E eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quem não queria? Fala pra mim, quem não queria que Jesus andasse com você todo dia? Hein, amor? Fala sério. Quem não queria? E Jesus, ele se propôs, ele falou, olha, eu quero andar com você todo dia. Você entendeu? Você entende isso? Olha o que Jesus está falando, não sou eu, queridos. Jesus está falando, ei, você homem, você mulher, você que me recebeu como único e suficiente Salvador, você agora faz parte da minha vida, você faz parte da minha família. Eu quero andar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que Jesus está falando. Está entendendo isso? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui, quem aqui não gostaria de andar com Jesus todo dia? Quem não gostaria que Jesus estivesse com você? Jesus, deita comigo aqui na cama, dorme comigo. Jesus, acorda comigo. Jesus, vamos trabalhar comigo. Jesus, cuida do meu almoço, vem almoçar comigo, Jesus. Quem não queria? Amém? E a gente só pode ter essa certeza, a gente entender que nós estamos obedecendo à vontade de Deus, queridos. Obedecendo. É preciso crescer. É preciso crescer. Por que então achar, né, que esse mandamento se aplica somente aos discípulos, se eu e você somos filhos de Deus? Presta muita atenção nisso, queridos. As coisas têm que se resumirem para a gente entender, né? Por que um pai vai contratar empregado se ele tem um monte de filhos? O sonho de todo pai é que o filho assuma o seu negócio. Não é? O sonho de todo pai, eu conheço um monte de pai empresário aqui que tem comércio, tem negócio próprio, que ele sonha que o filho assuma o seu negócio um dia. Eu conheço. Então, queridos, imagina Deus, ele tem um reino que precisa ser governado aqui na terra. Bem, queridos? Ele colocou, Jesus deu autoridade para você usar o nome dele com o poder que ele representa. Ide em meu nome ide, fazer discípulos, em meu nome curar enfermos, em meu nome expulsar demônios, em meu nome. Jesus nos deu autoridade para usar o nome dele. Está entendendo? Porque ele acredita que nós vamos crescer. Então nós precisamos entender, Deus espera que eu e você sejamos representantes dele, representantes do reino dele aqui na terra. Está entendendo, queridos? Glória a Deus por isso. Então, olha, eu vou te falar uma coisa e você talvez agora fale assim, pastor, você não devia ter falado isso, porque isso me entristeceu, eu fiquei triste agora. Então é uma prova de que você precisa crescer na fé. Está entendendo? Quando a gente canta assim, olha, presta atenção nisso, quando a gente canta assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Então a gente canta isso, a gente sente a presença de Deus, a gente fala, não, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu continuo crendo em Deus, não é? Mas eu vou te provar agora que nós ainda somos muito crianças na fé, amém? Ai, Jesus, vou ter que falar, vamos lá. E essa é a maior prova de que a gente não sabe nada de Deus, porque nós não nos aprofundamos nas Escrituras, né? E a nossa certeza, que eu e você temos, a certeza que todos nós temos e que nos alegra, que nos conforta, é a certeza que um dia nós vamos encontrar nossos entes queridos lá no céu, né? A gente tem essa certeza, né? Se eu falar para 100 pessoas, 99,9 vão falar, não, eu tenho essa certeza. Um dia eu vou encontrar com a pessoa que me deixou, um dia nós vamos nos ver no céu. E a gente então faz essa coisa na nossa cabeça, a gente acredita, e a gente declara, não, a vontade de Deus é essa, e a gente então nem sabe qual é a verdade. A gente nem sabe o que nós estamos falando. Então presta atenção nisso, queridos. Porque se existe uma coisa perfeita é o céu. Se existe uma coisa perfeita é o lugar para onde eu e você vamos viver o resto da nossa vida, a nossa vida eterna. É um lugar perfeito. Agora imagine se você chega no céu e você
se enganou, você chega lá e fala assim, puxa, eu tinha certeza que ia ver fulano aqui e não estou vendo. Você não vai ficar feliz no céu. Então, para que isso não aconteça, queridos, Deus, Ele tomou cuidado de tudo, de tudo. E a gente precisa crer nesse Deus, o Deus que faz tudo segundo a vontade dEle, independente do que eu acho, do que eu penso. Não, eu acho que é assim. Não, pastor, você está enganado, eu acho que é assim. Esquece tudo que você acha. Né, Yasmin Prim? Deus te abençoe, Yasmin Prim. Deus abençoe você e toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Então, a gente precisa, queridos, o primeiro passo de maturidade é a gente olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O que Ele quiser fazer, Ele faz, querido. Se Ele quiser fazer aquilo do jeito que eu acho que é, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer do jeito que eu acho que não é, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele mandou, Ele está mandado, Ele falou, está falado. Amém? Então, olha só, eu vou provar para você que essa ideia que a gente tem, e essa certeza, eu não vejo a hora de chegar no céu porque eu vou ver os entes queridos, né? Essa ideia contraria, né? Contraria a verdadeira mensagem da cruz. Então tem muitas pessoas que acreditam, né? Os meus antepassados virão me buscar. Pelo amor de Deus, né? Oséias 4,6 fala que o povo perece porque falta conhecimento da verdade. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos entender o que Deus nos ensina. Nós temos que crescer. Olha aqui, olha. Marcos, dá uma olhada em Marcos, capítulo 12, dos versos 23 a 25. Olha. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Então aqui, se você pegar um pouco antes, ali vai falar assim, os fariseus tentando Jesus, eles chegam para Jesus e falam assim, tal mulher era casada com um homem, esse homem tinha 6 irmãos, né? Eles eram em 7. Essa mulher casou com um homem, ele não teve filho e morreu. Então a lei de Moisés falava assim, então ela tem que se casar com o irmão dele, né? Então, cumprindo a lei, ela se casa com o segundo irmão, e esse irmão também morre e não deixa filhos. Cumprindo a lei, ela se casa com o terceiro, e esse também morre e não deixa filhos. Cumprindo a lei, ela se casa com o quarto, e esse morre e não deixa filhos. E ela vai casando com todos eles. Casou com os 7. Enfim, essa mulher também morreu. Então agora vem a pergunta dos fariseus para colocarem Jesus, assim, olha, sabe? No cantinho ali, para espremerem Jesus, olha só. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram uma mulher. E Jesus respondendo disse, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Olha o que Jesus está falando. Vocês não estão pensando besteira, não estão enganados porque vocês não conhecem a Bíblia? Não conhecem as Escrituras? Olha, versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, todos vão ressuscitar dentre os mortos. Todos. Amém, queridos? Um vai ressuscitar para a vida eterna e outro vai ressuscitar para o tormento eterno. Mas todos vão ressuscitarem dos mortos. Olha. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Amém? Então, vê se faz sentido isso. Vê se as famílias aqui na terra faz sentido continuarem as famílias no céu. Né? Vai faltar o irmãozinho rebelde lá não veio para o céu. E agora? Então, queridos, o céu é perfeito. Não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. E para que isso não aconteça, nós precisamos entender que não vai ter mais ligação. É simples assim. É entender que o que eu tenho que fazer para alguém, tem que fazer em vida. Em vida. Eu tenho que amar as pessoas agora, enquanto elas estão vivas, porque depois que morreu, queridos, não tem mais jeito. Você está entendendo isso? Pastor, que palavra está me doendo. Deixa doer. Deus está falando para você, cresça. Vamos parar de ser mimado, vamos parar de ser, sabe, criança mimada que chora por qualquer coisa, que fica triste por qualquer coisa, porque a verdade é essa, viva bem a vida, viva bem com as pessoas que te cercam, faça o bem a todos, porque só o que nós vamos manter aqui é a lembrança daqueles que se foram, amém, queridos? Porque lá não vai ter nem lembrança mais, pode ter certeza disso. Olha o que fala em Apocalipse 21:4, Apocalipse 21:4, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Então, você já chorou, sim ou não? Você já chorou? Você já chorou de alegria? Sim ou não? Já? Você já chorou de tristeza? Sim, eu também. Então presta atenção. A gente chora de alegria ou de tristeza. Só que está falando aqui que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Você não vai chorar nem de alegria nem de tristeza mais. Por que não? Não haverá mais morte. Então você não vai chorar de tristeza mais. Aleluia. Não haverá pranto. Então, ninguém mais vai chorar a dor da morte. Não vai mais haver morte.
Olha que coisa. Nem clamor. Ninguém mais clamar por nada. Ah, Deus, eu preciso de um milagre. Não vai mais ter clamor. Não vai mais ter dor. E nem dor. E nem dor. Olha, porque as primeiras coisas são passadas. Então, queridos, tudo que a gente vive aqui é para o nosso crescimento, sabe? Eu me machuco, não é para mim ficar com raiva, não, é para mim aprender. Para mim aprender a amar apesar de tudo, amar apesar daquilo que a pessoa me fez de mal, sabe? É para aprender que todos os mandamentos se resumem em dois, e se eu não aprender a viver esses dois mandamentos, não adianta eu querer falar que eu sou o cara, que eu faço, que eu aconteço, porque eu ainda sou criança, estou engatinhando ainda. É o que a Bíblia está falando. Sabe, você que fica de mal, você que fica triste, você que fica magoada, vamos crescer, pelo amor de Deus, vamos crescer em nome de Jesus. Porque Deus quer fazer milagre na vida da gente. Nós precisamos acreditar nisso. Amém? É acreditar. Vamos parar de besteira, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Tem gente que perde amizade por causa de futebol. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, né? Vamos crescer. Não é? Brincadeiras à parte. Vamos que vamos. Existe um Deus, existe uma vida eterna me esperando. É isso que me interessa. Enquanto eu estou aqui, Deus falou para mim, olha, vai e faça discípulos. Quantos discípulos você fez até hoje? Isso que eu te pergunto. Você que bate no peito aí, é porque eu prego, eu canto, eu danço, eu falo em línguas, eu tenho revelação. Eu te pergunto, quantos discípulos você fez até hoje? Quantos? Quantas pessoas foram para a igreja porque falaram assim, eu vi Deus na tua vida? Quantos? Né? E depois a gente quer milagre. Deus, faz um milagre, senão eu vou ficar de mal. Faz um milagre, senão eu vou para outra igreja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, porque Deus é lindo, é maravilhoso, né? É preciso entender que nós precisamos viver bem aqui, amém? Precisamos viver bem aqui e acreditar que para Deus nada é impossível. Então, se Deus é esse Deus, meu, que Ele é dono da minha, sabe? Tudo que eu construí aqui um dia vai ficar, querido, vai ficar. Você entendeu? A única coisa que vai valer a pena é aquilo que eu estou construindo com Deus, né? Porque Jesus fala, né? Eu até falei isso no culto de domingo, né? Estava lá Marta e Maria, Jesus estava na casa delas. Não é verdade? E Marta desesperada, lá, Jesus está na minha casa, eu vou arrumar tudo. Eu vou arrumar, tenho que deixar a casa arrumada. E Maria fica sentada aos pés de Jesus. Né? E aí Marta não aguenta e fala assim, Jesus, essa folgada aí não está fazendo nada, o senhor não está vendo? Fala para me ajudar a limpar a casa aqui para receber o senhor. E aí Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, não te disse que você está muito afadigada e preocupada com muitas coisas? E Maria não, mas Maria escolheu a boa parte que nunca será tirada. Amém? Então, queridos, de tudo isso que nós vivemos aqui, de tudo isso, sabe a única coisa que vai ficar? São os tesouros que você ajunta no céu. É isso que vai ficar. Amém? E eu te pergunto mais uma vez, né? Quantos discípulos você já fez? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a andarem nas Escrituras. E eis que serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então nós temos visto, né, e vivido dias onde muitas pessoas estudiosas, né, saem por aí querendo provar as suas teses estão certas. São pessoas tão estudiosas que se tornam incapazes de viver, né, os milagres, porque milagre não faz sentido. Milagre não se explica. Milagre não faz sentido. É ou não é? Então você pega um estudioso desse que conhece a Bíblia de trás para frente, você pega e você fala, olha, eu vivi um milagre, Deus me curou, Deus curou o meu câncer, eu não tenho mais câncer, eu fui curado de câncer. O cara vai falar, não faz sentido isso, porque isso na época, não sei o que, as Escrituras, presta atenção, pelo amor de Deus, a gente tem que entender, tem que ler Bíblia, tem que acreditar, mas acima de tudo você tem que ter o Espírito Santo na tua vida conduzindo os teus passos, amém? E se você é desses que fica com fofoca, com contenda, com não sei o que, o Espírito Santo está longe de te educar. Amém? Você está vivendo na carne, você está sendo um crente carnal, puramente carnal. Amém, queridos? Olha isso aqui, olha. Né? 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Aleluia! Então está na hora de você parar de medir, sabe? Quem sabe mais, quem sabe menos, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai
anunciar não sei o quê, quem vai fazer a cantina. Vamos parar de brigar com isso, pelo amor de Deus. E começa a entender que nós temos que pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a crescer, eu tenho que crescer, Deus. Eu tenho que entender que tudo isso daqui, Senhor, é para engrandecer teu corpo, o corpo de Cristo, amém? Eu tenho que entender que tudo isso daqui, graça e paz, Berenice, Deus abençoe você, tua casa, tua família, teus negócios, sejam todos abençoados em nome de Jesus, amém? Eu tenho que entender que tudo isso, né, é para o meu crescimento, eu tenho que crescer, a ponto de olhar para alguém e falar assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, seja curado, amém? É a simplicidade de uma criança num corpo maduro, de quem sabe que não é dono de nada. É assim que funciona. É assim que funciona, né? Então, presta atenção. Em resumo disso que eu li, olha, o que nos faz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o que nos faz também capazes de ser ministros de um Novo Testamento? Quem nos faz ser capazes de ser ministros de um Novo Testamento? A presença de Deus através do Espírito Santo, né? Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em resumo, a sabedoria da palavra sem a presença do Espírito Santo torna as pessoas áridas, julgadoras. Tá entendendo? Então, você não pode ser radical em tudo, você não pode ser só palavra, não, só palavra, palavra. Você vai ser o quê? Você vai ser um juiz sobre a terra, você vai julgar todo mundo, como tem muitos juízes por aí. E como tem juiz, hein? Meu Deus, como tem juiz por aí. Eu fico assustado como tem juiz. Tem semideus por aí, julgando todo mundo. Então, presta muita atenção que só a letra, só a sabedoria, né, da letra, sem a presença do Espírito, torna as pessoas áridas, julgadoras. Só a experiência sem doutrina e sem palavra torna as pessoas histéricas, sem entendimento, sabe? É aquelas pessoas que vivem só de poder, só de gritaria, mas não tem a vida transformada, sabe? Graça e paz, pastora Vânia Nunes. Deus abençoe você, o pastor Nelson aí, o Ministério Ouvir e Crer de Itajubá. Sejam todos aí muito abençoados e muito prósperos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então presta atenção nisso, olha. A pessoa que é muito sábia da palavra, que estuda demais, que é muito teólogo, que é muito isso, muito aquilo, se torna árido e julgador. A pessoa que não tem isso, né, mas tem muita experiência com Deus, mas sem doutrina e sem palavra, essa pessoa se torna histérica, né? Então aquelas pessoas que gritam, faz muito barulho, vive muito milagre, mas não tem a vida transformada. Amém? Então presta muita atenção que nós precisamos viver uma vida de aprendizado, uma vida de busca, uma vida de dependência de Deus. Em Oséias, olha o que fala em Oséias 6:3. Oséias 6:3 fala assim: então conheçamos. Essa palavra é linda, meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Olha, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva seródia que rega toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Então a vontade de Deus é essa, quer dizer, que você que conheceu Jesus um dia, continue conhecendo, continue buscando, porque nós não podemos cair nessa infantilidade de limitar. Eu já conheço Jesus, eu já tenho Deus comigo. Vamos na igreja? Não, eu já tenho Deus comigo. Vamos orar? Não, eu já orei, Deus já sabe todas as coisas. Se a gente cair nessa infantilidade aí, a gente vai falar assim: Senhor, tu sabes. A minha oração é assim: Senhor, tu sabes. Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo, então não precisa ficar gastando minha saliva aqui. Deus, tu sabes. Então a gente vai se tornar fariseus repugnantes, e nada de milagres acontecendo. E o que eu quero é isso, o que eu quero é que Deus ele encharque as nossas vidas, a minha e a tua vida, amém? Eu e você precisamos ser encharcados, porque quanto mais eu ando com Jesus, olha, quanto mais eu ando com Jesus, mais eu me pareço com Ele. Tá entendendo, queridos? Quanto mais você anda com alguém, mais você se parece com essa pessoa. Chega uma hora na vida que alguém olha para você e fala assim: vocês são irmãos? Né? Quem já viu um casal casado aí há mais de 30 anos, 50 anos, né? Tem gente que olha para mim e para Nancy, a gente tá casado há 33 anos, tem gente que olha pra gente e fala assim: vocês são irmãos? Tá entendendo? Porque a gente pega o jeito, tá entendendo? De tanto andar com a Nancy, eu pego o jeito dela, de tanto andar comigo, ela pega o meu jeito.
E a gente vai pegando o jeito um do outro. E chega lá na frente, daqui 30 anos, alguém vai falar para vocês são irmãos, né? Mas não é que são irmãos, é porque a gente pega o jeito. Então nessa noite, né, nós precisamos entender que é legal pegar o jeito dos outros, mas mais legal ainda, e mais maravilhoso de tudo, é pegar o jeito de Jesus. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele dava garantias, não dele, mas daquele que ele seguia. Então eu posso te dar garantia, falar, olha, imita os meus passos, me segue, não porque eu sou bom, mas porque eu sigo a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vamos orar então, porque quando nós entendemos essa grandeza de Deus, nós viveremos de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você recebeu essa palavra nessa noite, mas se você recebeu, se prepara. Amém? Vamos parar de viver picuinhas, coisinhas pequenas, vamos parar de viver, sabe, de disputar por títulos, por cargos, por posição, e vamos entender que nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo, e nós precisamos fazer discípulos, precisamos saquear o inferno. Amém? E você que anda estagnado aí, bota a mão na tua cabeça e pergunta para Deus, o Senhor está contente comigo? O Senhor está feliz comigo? Amém? Deus não está perguntando quantos dons você tem. Deus não está perguntando quanto você tem investido na obra. Deus está perguntando quantos discípulos você tem. Quantos discípulos você formou. Em nome de Jesus. Amém? Então creia. Entenda que eu não tenho condição de formar discípulo. Você não tem condição nenhuma de formar discípulo. Quem é você? Quem sou eu? Mas aquele que habita em nós, Ele nos fará ganhadores de almas. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Dúvidas? Dúvidas? Não. Estou zoando. Vamos orar? Vamos orar, queridos, porque Deus é maravilhoso. E eu queria que você orasse, mas ora com verdade. Rasgue o teu coração nessa noite e ora com verdade, sabe? Percebe que essa música hoje vai fazer. Você já sabe cantar. Você sabe de qual é salteado. Por isso eu vou falar para você, fecha teus olhos, né? E canta, mas canta com verdade essa música. Canta com verdade. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser Deus. Tá? Não queira ensinar Deus a trabalhar, não queira, Deus, será que o pastor, eu acho que o pastor, esquece isso. Fala assim, Deus, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Pega nas minhas mãos, Senhor, me leva, faz de mim o que o Senhor quiser. Você tem coragem de falar isso para Deus? Você tem coragem de entregar a tua vida assim para Jesus? E falar, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa a minha vida. Amém?